E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver, cientistas estão criando novos centros de dados que serão alimentados por células cerebrais humanas vivas. Mais um, tá? É um novo robô humanoide chinês que chega com expressões realistas e consegue sorrir e demonstrar emoções durante as suas interações. Cientistas chineses estão avançando com a interface cérebro-computador. Agora, eles estão viabilizando cadeiras de rodas que são controladas pelo pensamento. A empresa dos Estados Unidos está realizando um voo piloto com um protótipo de drone que é supersônico. E isso tudo vai acontecer antes dos testes em velocidade Mach. Bora entender tudo isso aí, meus amigos. E também mais algumas outras tecnologias. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Uma das maiores limitações dos carros elétricos sempre foi a mesma, tá? Onde carregar essas máquinas. Mas essa lógica pode estar prestes a mudar. A CATL, uma das maiores fabricantes de baterias do mundo, apresentou um novo robô que é autônomo e capaz de levar energia diretamente até o carro, sem estação física, sem vaga específica, sem infraestrutura complexa. Basta simplesmente estacionar o seu carro e chamar o carregador pelo aplicativo. O robô navega sozinho até o veículo, se conecta automaticamente e inicia o carregamento. Na prática, qualquer vaga de estacionamento agora pode se transformar em um ponto de recarga. Isso resolve um dos maiores gargalos da mobilidade elétrica, porque em cidades mais antigas ou densas, instalar carregadores fixos é caro, lento e muitas vezes inviável. Agora, em vez de levar o carro até a energia vai até esse carro. O sistema funciona como um banco de energia móvel. O robô possui uma bateria de 100 kWh e oferece carregamento rápido de até 120 kW. Isso são níveis comparáveis às estações modernas. E tudo com navegação autônoma. Ele utiliza sensores como LiDAR, radar e visão 3D para se movimentar pelo ambiente, encontrar o veículo e realizar a conexão sem intervenção humana. Os testes reais já estão acontecendo na China, inclusive em áreas residenciais, onde centenas de veículos elétricos disputam poucas opções de recarga. E os resultados mostram um ganho direto de eficiência. Um carro com bateria baixa pode atingir um nível utilizável em menos de 1 hora. Isso sem fila, sem deslocamento e sem depender de infraestrutura fixa. E isso revela uma mudança importante. Até agora, o modelo dominante sempre foi baseado em estações. Mas esse tipo de solução aponta para um cenário que é diferente: infraestrutura sob demanda. Em vez de construir mais pontos fixos, o sistema se adapta ao usuário. A CATL já possui dezenas de unidades em operações na China e planeja expandir essa tecnologia para outros mercados já nos próximos anos. E esse robô é apenas parte de um movimento que é bem maior. A empresa também está integrando inteligência artificial em processos industriais e serviços automatizados, mostrando que não está apenas desenvolvendo baterias, mas sim todo um ecossistema ao redor delas. E essa ideia de levar tecnologia ao consumidor em vez de ele ir até ela, não está acontecendo só com a energia, tá bom? Em algumas cidades, ela já está chegando de uma forma muito mais viável e talvez muito mais polêmica, vamos entender. Durante muito tempo, a promessa de automação era bem simples: substituir o trabalho humano. Mas agora o que está acontecendo é um pouco mais complexo. Nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, uma nova função começou a surgir: cuidadores de robôs. Sim, pessoas, seres humanos, sendo pagos para acompanhar, manter e até, entre aspas, socorrer os robôs de entrega enquanto eles circulam pelas cidades de lá. Essas máquinas, usadas por empresas de delivery, já estão operando nas ruas, levando pedidos, navegando por calçadas e interagindo com o ambiente urbano. Mas, na prática, elas ainda não funcionam sozinhas. Quando um robô trava, cai, encontra um obstáculo ou simplesmente não consegue completar uma entrega, alguém precisa intervir. E é aí que entra esses trabalhadores aí, os chamados babás de robô. Antes eram eles os entregadores, e ao ser substituído por robôs, ganharam essa, entre aspas, aí, nova profissão. Entre as suas tarefas estão recolher os robôs, recarregar as baterias, fazer manutenção, atualizar o sistema e muitas vezes eles ainda ajudam fisicamente nas entregas. Ou seja, o robô faz parte do trabalho, mas ainda depende dos humanos para poder funcionar. Isso cria uma situação curiosa. Em vez de motoristas ou entregadores independentes, surgem os operadores de frota, contratados por hora, responsáveis por manter
manter essas máquinas em funcionamento contínuo. E os números mostram realmente essa transição. Esses trabalhadores recebem entre 21 e 23 dólares por hora, o que pode sim ser mais do que alguns entregadores ganham, mas ainda abaixo do necessário para um padrão de vida interessante que é confortável em regiões como a Califórnia, por exemplo. E isso levanta uma questão importante. Esses robôs estão criando novas oportunidades ou apenas substituindo um tipo de trabalho por outro, mais controlado e menos flexível? Porque, diferente de aplicativos de entrega, onde o trabalhador humano pode sim ligar e desligar ele quando ele quiser, esses operadores agora seguem jornadas fixas, cuidando de máquinas que, teoricamente, foram criadas para substituí-los. E o impacto disso ainda não está totalmente claro. A automação de entregas ainda está em fase inicial, e os fatores como regulamentação e aceitação pública podem influenciar a sua expansão. Mas uma coisa já é bem visível: a tecnologia não está apenas eliminando as funções, ela está redesenhando o papel humano dentro desses sistemas, e talvez essa seja a mudança que é mais relevante. Porque o futuro do trabalho pode não ser só sobre seres humanos ou sobre máquinas, mas sobre humanos trabalhando para manter as máquinas funcionando. E isso muda completamente a pergunta, meus amigos. Não é mais apenas os robôs vão tirar os empregos, mas sim que tipo de trabalho vai sobrar para nós, seres humanos, quando chegarem esses robôs de vez. Vamos mudar de assunto, mas ainda falar de tecnologia, tá bom? Agora vai estar nos céus, foca aí. Uma startup chamada Hermeus realizou o voo do seu mais novo protótipo, uma aeronave experimental chamada de Quarter Horse Mk2.1, um avião, ou também chamado de drone não tripulado, com o tamanho de um caça F-16. Mas o que realmente chama a atenção não é o tamanho, é o objetivo. E essa aeronave faz parte de um programa que tenta resolver um dos maiores desafios da engenharia moderna: o voo em velocidades extremas, próximas e futuramente além da barreira hipersônica. E o mais interessante é a forma como o estudo está sendo feito. Tradicionalmente, desenvolver uma aeronave de alta velocidade leva várias décadas, mas a Hermeus está seguindo um caminho completamente diferente. Em vez de apostar tudo em um único projeto, ela está construindo versões sucessivas, cada uma testando uma parte específica do problema. Primeiro, testes em solo, depois, comportamento em baixa velocidade, e agora, voo real. O Quarter Horse Mk2.1 representa exatamente esse avanço. Ele é 3 vezes maior e 4 vezes mais pesado que o protótipo anterior, e foi projetado para expandir os limites de desempenho de forma gradual e controlada. O voo inaugural aconteceu nesse mês de março, ainda em velocidade subsônica, mas isso é intencional. Antes de acelerar, os engenheiros precisam validar cada detalhe crítico: aerodinâmica, controle de voo e integração de motor. E isso porque, à medida que a velocidade vai aumentando, o comportamento do ar ao redor da aeronave muda completamente. Entrar no regime supersônico não é apenas ir mais rápido, é entrar em um ambiente físico que é bem diferente. Por isso, o projeto utiliza uma asa delta otimizada para alta velocidade e um sistema de entrada de ar viável. Esse é o que vai ajustando o fluxo conforme o avião vai acelerando. E tudo isso aponta para um objetivo que é bem maior. O Quarter Horse não é o destino final dos caras, é apenas mais um passo. O verdadeiro objetivo é a futura aeronave chamada de Dark Horse, um veículo hipersônico reutilizável pensado para missões estratégicas e também de defesa. Essa será uma máquina capaz de operar em múltiplas faixas de velocidade, usando um motor de ciclo combinado, algo extremamente complexo que precisa funcionar desde baixas velocidades até regimes hipersônicos. E essa busca por máquinas mais eficientes, mais leves e mais inteligentes não está acontecendo só no ar, ela também está transformando completamente a forma como os robôs já estão se movimentando aqui no chão. É fato que até alguns anos atrás, quando nós vimos o Atlas andando, já era algo bem impressionante. Depois nós vimos os vídeos com os saltos, corridas e até parkour. O público começou a se acostumar com tudo isso aí. E hoje, isso aí simplesmente não basta mais. Pesquisadores do CAIX desenvolveram o robô humanoide chamado de V0.7, uma máquina de 75 kg que não foi criada apenas para impressionar, mas para funcionar no mundo real. À primeira vista, ele pode até parecer mais um robô, mais um normalzinho que a gente tem visto por aí, mas esse aqui foi projetado com uma abordagem completamente diferente. Em vez de depender de peças industriais prontas, os engenheiros desenvolveram praticamente tudo do zero: motores, controladores, sistemas de transmissão. Tudo otimizado para um único objetivo: equilibrar potência, precisão e controle em tempo real. E é aqui que entra uma das maiores inovações.
Um sistema de atuação chamado de, entre aspas, quase direto. Esse é o nome. Ele permite respostas extremamente rápidas e sensíveis, algo essencial para manter o equilíbrio do robô em movimento. Além disso, ele utiliza um tipo avançado de engrenagem que consegue gerar alto torque em um espaço muito menor. Na prática, isso significa muito mais força com mais controle e menos peso. Mas o que realmente diferencia o sistema não é só o hardware, é como ele aprende. Em vez de simplesmente programar movimentos, os pesquisadores utilizaram aprendizado por reforço profundo, um tipo de inteligência artificial que aprende através de tentativa e erro. Só que dessa vez com um detalhe crucial: o robô não aprende sozinho, ele aprende observando a nós seres humanos. Dados de captura de movimento foram usados como base para poder ensinar os padrões naturais dos movimentos humanos. E o resultado? Movimentos muito mais fluidos, mais naturais, menos robóticos e ainda assim totalmente controlados. Um outro desafio clássico da robótica também foi resolvido aqui: a diferença entre simulação e mundo real. Muitos robôs funcionam perfeitamente nos computadores, mas falham quando enfrentam o nosso mundo físico. Para evitar isso, os engenheiros limitaram o aprendizado com base nas capacidades reais dos motores. Ou seja, o robô só aprende o que ele realmente consegue executar. E talvez o mais impressionante de tudo, ele consegue se locomover mesmo sem visão, utilizando apenas sensores internos para entender a posição, equilíbrio e movimento. Com isso, é como se eles tivessem uma espécie de, entre aspas, consciência corporal. Isso significa que esses robôs estão deixando de ser apenas máquinas programadas. Eles começam agora a se tornar sistemas capazes de aprender, se adaptar e agir com autonomia física real. E isso não é apenas um projeto isolado, faz parte de um plano muito maior da Coreia do Sul, que pretende levar os robôs humanoides para a produção em escala já nos próximos anos. Mas existe um detalhe bem irônico nisso tudo. Até aqui, o maior desafio era fazer os robôs se moverem como nós, como seres humanos. Agora o desafio mudou. Eles já conseguem fazer isso. O próximo passo é se parecer exatamente com nós, seres humanos. Eu sou um humano, tá? Para com essas brincadeiras bobas que eu sou um robô. Nos últimos meses, nós vimos os vídeos vindo lá da China que começaram a viralizar, mostrando robôs humanoides com os rostos extremamente realistas. Alguns piscam de forma natural, movem os olhos com bastante precisão e reagem ao ambiente como se estivessem conscientes, só que não. Um dos exemplos mais recentes foi apresentado pela empresa A-Headform, que você tem visto em alguns vídeos aqui no canal já há um bom tempinho. Esses são modelos capazes de expressar as microexpressões faciais quase imperceptíveis para alguns de nós. Essas são as mesmas expressões que nós usamos mesmo sem perceber no nosso dia a dia. E isso muda completamente o jogo, meus amigos, porque até agora, robôs podiam ser até eficientes, mas não eram aceitos socialmente. Eles só funcionavam, mas não se conectavam. E esse pode ser o verdadeiro gargalo da robótica humanoide: a aceitação de nós, seres humanos. O robô pode até executar tarefas com bastante perfeição, mas sem expressão, sem reação, sem presença, ele continua sendo apenas uma máquina. Agora, isso parece estar mudando. Esses novos sistemas utilizam pele sintética, microatuadores extremamente precisos e inteligência artificial que é capaz de interpretar e responder aos estímulos visuais, auditivos e sociais também, em tempo real, claro. Ou seja, o robô não apenas executa uma ação, agora ele reage, observa, ele responde e também interage com tudo isso. E quando isso acontece, meus amigos, a percepção muda completamente, porque não estamos olhando mais para uma máquina, estamos olhando para algo que se assemelha e se comporta como um de nós. E isso sempre nos fez se perguntar: até que ponto um robô precisa se parecer com nós para ele ser aceito na sociedade? Alguns especialistas defendem que isso é realmente essencial, principalmente em áreas como atendimento, saúde, educação e convivência social, ambientes onde não basta funcionar, é preciso se comunicar. Mas existe um outro lado: quanto mais parecido um robô se parece com um ser humano, maior é o desconforto, um desconforto nosso, claro. O chamado Vale da Estranheza, aquele ponto em que algo é quase humano, mas não o suficiente, pode causar rejeição em vez de aceitação. E isso cria um paradoxo: os robôs precisam parecer humanos, mas não podem parecer humanos demais. Ainda assim, a indústria parece já ter tomado uma decisão. O futuro dos robôs humanoides não será definido apenas por força, velocidade ou precisão, mas sim pela capacidade de olhar para nós seres humanos enquanto ele está parecendo algo vivo. E se essa tendência continuar, o componente mais importante de um robô pode deixar de ser o seu corpo, ele passa a ser o seu rosto.
gosto, porque no fim das contas, meus amigos, não é o que a máquina faz que define a intenção de tudo, é o que nós sentimos ao olhar para essas máquinas aí. Porque talvez a verdadeira integração não esteja no corpo, mas na mente, na nossa mente. Foca nessa próxima matéria aqui, que tá bem interessante, você vai entender o que eu tô falando. Eu não sei quando começou, mas a ideia de controlar máquinas apenas com o pensamento já tem rondado a imaginação de muitas pessoas por aí. E saiba que isso aí já está acontecendo, tá bom? Robôs já estão sendo controlados em tempo real pela mente de seres humanos. Pesquisadores da Universidade de Zhejiang, da China, estão desenvolvendo sistemas capazes de traduzir os sinais cerebrais diretamente em comandos para os computadores e dispositivos físicos, sem toque, sem voz, sem mover nenhum músculo, sem movimento nenhum. É só atividade neural sendo convertida em ação. A tecnologia por trás disso é conhecida como interface cérebro-computador e foi popularizada aqui no Ocidente por Elon Musk, o proprietário da Neuralink. Só que ao contrário do Neuralink, nesse caso aqui, ela funciona de forma não invasiva. Em vez de implantes, os pesquisadores utilizaram dispositivos vestíveis como faixas de EEG, que captam sinais elétricos do cérebro pela superfície da cabeça. Esses sinais são então interpretados por algoritmos de inteligência artificial que identificam os padrões associados às intenções específicas, e os resultados já são bem concretos. Durante uma demonstração, um usuário conseguiu controlar uma cadeira de rodas apenas com os comandos mentais, movendo para frente e realizando curvas sem qualquer interação física. Mas isso é só uma parte do sistema. Os mesmos dispositivos também conseguem monitorar estados mentais em tempo real, como por exemplo níveis de atenção. Em um dos testes, a tecnologia detectou instantaneamente quando o usuário perdeu o foco, mostrando que não se trata apenas de controle de máquinas, mas também de interpretação contínua da nossa mente. E isso abre um campo enorme de possibilidades, apesar das perigosas, também tem as coisas boas, principalmente na área da saúde. Pacientes com limitações físicas podem recuperar a autonomia, controlar dispositivos e se locomover ou até mesmo interagir com o ambiente sem depender do corpo. A mente deixou de ser apenas origem de pensamentos e começou a se tornar um canal direto de controle. Eu só não posso te afirmar que nós seremos os que vão controlar, ou serão as máquinas que vão nos controlar, ou seremos controlados. Enfim, eu não posso te afirmar nada disso, tá bom? Se é que elas já não nos controlam, né? Através dos algoritmos que em tudo tem nos influenciado. Mas deixando de lado as minhas paranoias aqui, bora ver que não se trata apenas de conectar o cérebro às máquinas, mas de começar a usar isso aí, o próprio cérebro como uma máquina. Agora ficou estranho o negócio, hein? É claro que você já ouviu falar de hardware, né? Mas e se o futuro não for feito de silício, e sim de neurônios? Uma startup chamada Cortical Labs apresentou um sistema que eles chamam de WITWARE, um computador biológico feito com células cerebrais humanas vivas. O sistema chamado de CL1 utiliza cerca de 200 mil neurônios cultivados em laboratório. Esses estão completamente conectados a um chip que envia e recebe sinais elétricos. Na prática funciona assim: o computador estimula esses neurônios e interpreta a resposta deles como processamento, entrada e saída, mas como tecido vivo. E isso não é só mais uma demonstração curiosa, é uma proposta completamente diferente de computação, porque enquanto os computadores tradicionais seguem instruções rígidas, os neurônios aprendem, se adaptam, respondem a estímulos e mudam o seu comportamento com o passar do tempo. Ou seja, esse tipo de sistema não apenas executa o código, ele evolui com a experiência. E é justamente por isso que a empresa está dando o próximo passo: criar centros de dados biológicos. Em vez de racks cheios de GPUs, instalações com centenas e futuramente milhares dessas unidades serão baseadas em células humanas. Cada unidade consome muito menos energia do que uma calculadora simples, e se isso for escalável, o impacto pode ser gigantesco. Mas ainda existem muitas dúvidas. Nós estamos falando de neurônios humanos, eles estão sendo usados como parte de um sistema computacional. E isso levanta discussões que vai além da tecnologia, porque pela primeira vez na história, a linha entre biologia e máquina começa realmente a desaparecer de forma literal. E se isso evoluir, o futuro da inteligência artificial pode não estar apenas nos algoritmos, mas na própria estrutura viva que o sustenta. Loucura esse episódio, não foi não? Se gostou, já deixe seu like, confere a sua inscrição. É só clicar em uma das duas sugestões que nós nos vemos no próximo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. É só clicar que nós nos vemos já já, tá bom? Valeu e tchau, tchau.